Diogo, mas já estamos pai com meia hora de episódio não gravado. Pois é, estamos aqui com os problemas técnicos de sons. Por isso não se admirem se hoje parecer que estamos a gravar em direto dos anos 80, mas uma viagem ao passado. Uma viagem no tempo. Aliás, até calha bem porque no Grande Prémio do México também houve uma viagem ao passado, só mostraram uma bandeirinha ao Max Verstappen em placas eletrónicos. E começa logo a rasgar pano. Publicidade grátis durante todo o fim de semana. Sim. Bandeira amarela foi o tema do fim de semana, mas se calhar já estamos a adiantar um bocadinho. Sim, temos que ir ao sítio do costume. Exato, queres entrar no circo sem passar na bilheteira. Não pode ser. Vamos à bilheteira do circo, mas eu gostava de manter o tom amarelo e começar já na Renault, se não te importas. Está bem, eu estava aqui a olhar para os nossos apontamentos e nós temos aqui material para um episódio, mas por isso... Para um episódio ou para uma temporada? Para uma temporada, por isso é melhor irem, se tiverem alguma coisa ao lume é melhor ir ver como é que aquilo está, porque isto pode demorar, reduzam o lume e depois ponham-se confortáveis. Mas isto é um podcast, acho que as pessoas podem ouvir com os fones. Não estragas a magia da desculpa. Então, queres começar? Vamos começar começar pela Renault, que foram os classificados do Grande Prémio do Japão, que têm um sistema que não é ilegal, mas que não se pode fazer. Pronto, e cá está. O podcast hoje vai ser isto. A corrida também tem muito que falar, mas tirando a Ferrari a dar tiros nos pés mais uma vez. Mas já começamos a estar habituados. Mas sim, este foi o principal assunto da semana e não vai ficar por aqui. Como dizias, os Renault que fizeram uma boa prova no Japão foram desclassificados após a corrida devido a um protesto da Racing Point, que eles acusaram de ter um sistema de ajuste do balanço de travagem automático, o que, segundo a FIA, bem saber, interfere com as regras, com o regulamento desportivo. Mas a pergunta que se põe, isso tecnicamente, o que é que está mal? O que é ilegal? Tecnicamente? Sim, tecnicamente. Tecnicamente nada. Nada. O sistema em si não tem nada de ilegal. Não usa nenhum, não é, por exemplo, já que estamos em Anston, não há nenhum controle de tração escondido. Não. Que eu saiba, não. Então o que é que motivou esta desclassificação da Renault? Nos regulamentos desportivos diz que qualquer tipo de ajuda ao piloto, e neste caso a alteração da repartição de travagem seria um desses sistemas. Aqui vou dar um bocadinho de razão à FIA, porque diz mesmo há uma linha que diz mesmo que tem que ser o piloto a mudar o braking bias. É difícil falar inglês. Muito bom. Estrangeiro e tudo. E pronto, o regulamento diz que isso não é possível. O regulamento desportivo, porque há dois, há o técnico e o desportivo, que se contradizem neste caso. Contradizem e através desse regulamento desportivo foi considerado que era um sistema ilegal, que curiosamente é um sistema que já é utilizado desde 2015. Sim. Segundo o Romain Grosjean, que correu para a então Lotus em 2015, segundo ele, já nessa altura a equipa, a Lotus, utilizava esse sistema, por isso não foi propriamente uma novidade para ele. A novidade foi ter sido feita a queixa à FIA, quando até já era possível ver este sistema em ação em vídeos do início da temporada. Sim, isso é o que é estranho. Bom, no início da temporada aquilo era um filming day, ou como eles lhe chamam, então podia estar aquilo a funcionar e não haver problema. Ainda assim já deveriam saber que lá estava. Não é? Sim, isto não foi propriamente uma trafolhice que a Renault introduziu para o Grande Prémio do Japão. Isto já está há pelo menos 4 anos a ser utilizado. Sim. E aliás, a própria Racing Point fez a reclamação, foram eles que fizeram a reclamação, mas isto começa com um pedido da Racing Point. Já estamos a dizer Racing Point, eu não estava a dizer Force India. Eu pensei nisso, mas é tarde, amanhã há trabalho. Foi um pedido que a Racing Point fez de utilizar um sistema parecido e a FIA disse, não podem, e eles disseram, então se eu não posso... Então alguma coisa não está bem aqui. Agora, isto levanta uma série de questões, a começar pela própria penalização em si. Segundo a FIA, o motivo para a desclassificação foi que a utilização deste sistema constitui uma ajuda ao piloto e supostamente os pilotos não podem ter ajudas à condução.
Eu gostava de saber, por exemplo, onde é que se insere a direção assistida no meio disto. Mas é porque depois o termo ajuda ao piloto pode ser utilizado, pode ter um sentido tão lato quanto quisermos dar. Ou tem que enunciar tudo o que é e tudo o que é permitido, ou então, não sei, retirar então tudo. tem que concretizar, tem que ser, nomear o que é que não pode ser utilizado. Isto levanta uma série de questões, a começar por se a Renault foi desclassificada por utilizar um sistema ilegal neste último grande prémio, e sabendo que esse sistema vem sendo utilizado há 4 anos, o que é que vão fazer? Desclassificar, anular todos os resultados da equipa nos últimos 4 anos? Não faço a mínima ideia. É assim, não sei. O que a FIA também acho que chegou a dizer é que não era possível comprovar que eles utilizaram em outros grandes prémios. Não sei. Eu acho que bastaria ver os onboards de outros grandes prémios. Sim, exato. Ou no máximo, e já ia entrando assim mesmo nas profundezas do que seria isto, ver a telemetria ou ou os dados que depois são armazenados pelas equipas. Repara, eu estou a levantar isto tudo, estamos a ir para o campo das suposições, mas eu não quero fazer aqui da Renault a má da fita, até porque eu não acho que eu fui malzinho há bocado, falei na questão de 94 e do sistema de controle de tração, mas acho que este caso não se compara, porque eu acredito que a Renault aqui agiu de boa fé, ou seja, eles estariam convencidos que o sistema era legal, tanto assim era que nem se deram ao trabalho de o esconder. Tinham o selo da FIA nos volantes também? Exatamente, e chegaste ao ponto que eu queria tocar. Ou seja, há verificações técnicas de todos os grandes prémios, como falaste bem, o volante é verificado e selado pela FIA, inclusivamente, isso aconteceu no Japão, a FIA aprovou o volante e depois veio no fim da corrida, espera aí, isto pode ser assim. A própria FIA não fica, de certa forma, em xeque no meio desta história toda? Eu acho que sim, porque eventualmente terão falhas, se calhar, nesse sistema ou no processo de verificação técnica dos carros, imagino eu, não sei. Se calhar o pessoal que tem não é competente àquele nível ou não percebe. Eu quero acreditar que sim, até porque depois as equipas normalmente vão buscar os trabalhadores da FIA porque lhes dá jeito, porque conhecem muitas coisas, não é? Assim de repente estou-me a lembrar do Ross Brown, que definiu de regulamentos técnicos. Sim. Que depois construiu um carro à volta desses regulamentos, calhou de ser campeão do mundo, por exemplo. Por isso, estás a ouvir onda? Acho que é um pau de dois bicos, porque se vão penalizar por esta situação, se calhar tinham que penalizar tudo o que está para trás. Se calhar deviam era apenas clarificar. Eu estou 100% de acordo contigo. Não é a primeira, nem a segunda, nem vai ser a última vez que surgem situações dúbias quanto a interpretações do regulamento, porque, como começámos por dizer, eles tecnicamente não fizeram nada de mal. Isto simplesmente choca com outro ponto do regulamento. Sim. E não é a primeira vez que surgem sistemas de legalidade duvidosa. Aliás, parte do sal e pimenta da Fórmula 1 tem a ver precisamente com os desenvolvimentos técnicos sempre no limite, na zona cinzenta, naquela zona cinzenta, a explorar todos os milímetros que o regulamento conceda para conceder novas soluções. Por isso é normal que se entre nestas tais zonas cinzentas, como dizias. Por isso eu acho que se calhar antes de desqualificar a equipa por algo que já vinha sendo usado há tanto tempo, faria mais sentido a FIA dizer: ok, nós vimos, vocês estão a fazer isto, mas realmente não se pode, ou têm que alterar aqui qualquer coisa, senão vão ser penalizados. Sim, acho que estou de acordo, ainda que não vejo com maus olhos também a penalização. Agora, se calhar deveria ter sido feita de forma diferente, mas a Fórmula 1 também já tem um historial de descobrir que alguma coisa está mal e depois não retificar. Por exemplo, o Crashgate, por exemplo. Qualquer oportunidade eu meto o Crashgate, já reparei. Isso pisa na Renault. E na cima também é a Renault, é verdade. Eu nem estava a fazer essa ligação, mas sim, também é a Renault. Mas há aqui outra questão. Nós passámos a semana a trocar mensagens e a falar disto entre nós, que tem a ver com a utilização do Sauber Alfa Romeo,
daquele famoso sistema que levou a uma penalização de 30 segundos na Alemanha. Alemanha. Sim. Que Porquê? Porque simulava algo como um controle de tração. Sim, sim. Não era um controle de tração, mas acabava por funcionar como tal. Sim. E eu pergunto se não seria uma situação idêntica, ou seja, tecnicamente o sistema não é legal, mas desportivamente acabava por funcionar como um sistema que é proibido. Sim, essa questão da Alfa Romeo foi um sistema que eles têm no carro, em que o sistema não é proibido, mas não pode funcionar mais durante X segundos. Acho que nem sequer chega a um segundo. Sim. Vamos a falar de uma fração de tempo. E no caso da Alemanha, eles utilizaram mais tempo que aquilo que é permitido, então levaram essa penalização de 30 segundos. Não sei se poderá ser também uma questão que levou a esta penalização da FIA à Renault, de que, ok, vocês têm um sistema ilegal, nós vimos que vocês utilizaram isto no Japão, mas sinceramente não temos paciência para ir ver mais para trás. E olha, vão ser temos mais que fazer. Temos séries para pôr em dia no Netflix e não dá para tudo. Vão ser penalizados aqui e pronto. E corrijam lá isso. E corrigiram para o México e não teve diferença nenhuma. Sim. Isso leva-me a outro ponto. Agora, pondo-me do outro lado da barricada. Quer dizer, isto fica mal para a Renault. Eu acho que o que fica mal para a Renault aqui não é eles estarem a fazer batota. É estarem a fazer batota e ter os resultados que estão a ter. É isso. Aliás, a CEO interina da Renault diz que o projeto da Fórmula 1 vai ser repensado. Eu acredito nisso. Acredito que a direção da Renault vai reunir e vai pôr. Aliás, eles estão a pôr isso em causa porque eles estão a alterar toda a estrutura diretiva do grupo Renault e naturalmente um investimento desta ordem de grandeza é avaliado e posto em causa pela nova direção. Agora, eu acredito que isto não dê força ao projeto dentro da Renault. Ainda por cima, a Renault já vem ficando com um historial de associação a situações de legalidade duvidosa que eu acho que não deve agradar muito a quem decide na hora de pôr o dinheiro na mesa. Falavas há pouco do célebre Crash Gate. E eles estiveram também envolvidos no Spygate. Agora, acho que foram ilibados ou foi de uma forma muito leviana. Fala em Spygate. Isto também tem um cheirinho a Spygate, porque quem trouxe a notícia para a Racing Point foi um ex-trabalhador. Exatamente, um ex-trabalhador da Renault que se transferiu para Silverstone, para a Racing Point, e que disse, olha, eu sei ali uma coisa muito gira, se calhar devíamos fazer igual. Que foi quando despoltou isto tudo. E não sei se não vai haver acusações de espionagem industrial aqui pelo meio. Pois não sei. Sim, eu acho que isto eu acho que normalmente as equipas têm o período de gardening leave quando algum mecânico ou algum diretor sai. Sim, certamente ele cumpriu esse período, mas por isso não sei. Mas não sei se tem. Isto são contratos depois com alguma complexidade. Sim, normalmente existe. Não sei até que ponto é que eles depois podem chegar lá, ok, tipo 6 meses em casa a pôr as séries em dia e agora vou. Tenho aqui um projeto espetacular que vi ali a uns quilómetros ao lado, se calhar podemos fazer uma coisa parecida. Não será uma coisa assim tão simples. Pois certamente não. O que é certo é que a Renault, o projeto da Renault vai ser repensado, tirando estes pequenos detalhes que certamente serão na mesa, depois entra também as questões dos resultados. Ou falta deles. De clientes de motor. Ou falta deles. E que perspectivas é que terá neste momento a Renault? Para o próximo ano tenho uma dupla de pilotos, por exemplo, em que um é a grande aposta do projeto, o Daniel Ricciardo, e o outro é um piloto da casa, praticamente, o Esteban Ocon, francês ainda por cima. Já temos falado aqui em emissões anteriores da boa jogada de marketing que é para a Renault ter um francês. A Renault, recorde-se, é parcialmente detida pelo Estado francês e acredito que seja do interesse deles também, até para agradar ao público francês, ter alguém da casa, alguém francês a correr para a equipa. Mas para além de 2020,
O que é que se pode adivinhar para a Renault? Esse é o problema. Eu Acho que é esse. eu neste acho momento. que a Renault, em tempos eu cheguei a apostar na saída da Renault para reforçarem a parceria com a McLaren e ficar a McLaren como uma equipa de fábrica, um pouco como foi a relação deles com a Mercedes durante a primeira era McLaren-Mercedes, onde a McLaren e a Mercedes se confundiam na Fórmula 1. Sim. Portanto, na Fórmula 1 e depois nos carros de estrada chegámos a ter o célebre SLR feito em parceria com a McLaren e com a Mercedes. Eu cheguei a pensar que pudesse haver uma parceria desse género até terem entrado em ruptura, ou seja, que a Renault deixasse de investir numa equipa de fábrica, como aconteceu, por exemplo, nos tempos da Red Bull, que a Renault chegou a ter equipa de fábrica em conjunto com a Red Bull e depois apostou as fichas todas em ser um fornecedor de motores para o campeão do mundo, e regressaram precisamente porque não estavam satisfeitos com a exposição mediática que tinham com a Red Bull, que praticamente punha a Renault de parte. Por isso eu acreditei que quando havia a parceria com a McLaren que pudéssemos voltar a um cenário desse género. Sem parceria com a McLaren, não acredito que a Renault queira deixar completamente a Fórmula 1. Acredito que vão usar isso para chantagear, para negociar o teto orçamental, porque já vieram mensagens do próprio Cyril à Pitbull a dizer que não podem acompanhar os investimentos estratosféricos da Ferrari ou da Mercedes, mas que querem ser competitivos na Fórmula 1, por isso a única solução era haver o famoso teto orçamental. Com as alíneas. Com as alíneas, eu estava aqui a pensar, não queria dizer, ninguém ouve isto. Ninguém está a ouvir. Se a Renault tem já um historial tão grande a contornar regulamentos, porque não contornar também o do teto orçamental, que ainda por cima é um daqueles que parece que foi feito para ser contornado. Sim. Por isso, eu acredito mais que vai ser por aí, a redução do investimento, mas que seja para manter, e a Fórmula 1 não está em condições de perder construtores, por isso acredito que possa ser uma arma negocial forte da Renault, do género, fazem birra ou vamos embora. Sim, estou de acordo contigo. Acho que na Renault estará em jogo a posição do Cyril Abiteboul. Que eu não sei o que é que ainda lá está a fazer, mas claramente não é a pessoa que mais amada naquele paddock. Não é. Nós falámos aqui muitas vezes do Gunther Steiner, porque o Gunther pode ter os defeitos que tem, mas uma coisa ninguém pode negar: o homem tem carisma. E carisma é uma coisa que vale muito na Fórmula 1, e bem ou mal, sobretudo bem, aquela personalidade muito própria do Gunther é falada, as pessoas têm até algum carinho pela parte do Gunther. E quem fala no Gunther fala. O próprio Briatore era uma figura polémica, mas carismática. Ninguém ficava indiferente ao Briatore, e se movimenta dinheiro à sua volta. Temos outros casos, se calhar. O Frederic Vasseur também é. O próprio Frederic Vasseur. Foi despedido da Renault. Foi despedido da Renault, lembras bem. O Ross Brown sempre foi uma figura, não sendo tão polémica, mas sempre foi uma figura acarinhada e bastante com muita simpatia do paddock. O Cyril nunca se encaixou nisto. Acabaste de resumir o Cyril muito bem, foi o. Mais ou menos. Mas se ele tivesse resultados para mostrar, mas é que o projeto da Renault tem ficado aquém daquilo que era esperado. A Renault, nas suas anteriores passagens, começou de uma forma semelhante ao que começou desta vez, devagarinho e tal, a tomar o pulso, e foi crescendo. Só que desta vez, quando parecia que estava a crescer é que... essa parte é que faltou, e parece às vezes até algo perdida, e há uma distância cada vez maior. Nós vemos a McLaren a encostar-se aos da frente, com o mesmo motor, sobretudo. Com o mesmo motor, sobretudo, cliente da Renault. Vemos a Toro Rosso a fazer uma época bastante decente, e com a desclassificação da Renault está apenas a 6 pontos dos franceses. Sim. E tivemos o ano passado a luta com a ASA, a Racing Point, que vai fazendo sempre muito com os poucos meios que tem, já dos tempos da Force India, por isso. O que é que andas aí à procura? Podes continuar, porque falta aqui só uma coisa. Está bem. Por acaso já tinha reparado nisso antes da corrida, podia ter reparado, mas não ligue, façam de conta que não estamos cá. Porque isto não vai ser editado também. Nada. Continua. Não, só para acabar. Por isso eu acho que a Renault, para os meios que dispõe,
esperava-se outros resultados para os meios e para o palmarés que tem na modalidade. Eram exigidos outros resultados, por isso é natural que o Cyril Abiteboul seja posto em causa neste momento, e se calhar o que a Renault precisa talvez seja uma mudança na liderança. Aliás, convém não esquecer também que um dos diretores da equipa é Alain Prost, que enquanto piloto foi dos melhores que a Fórmula 1 já viu, enquanto diretor de equipa, muito bom também. Passem no nosso site e leem a história da Prost Grand Prix e tirem as vossas conclusões. E tirem as vossas conclusões. E por hoje é tudo, ficou aqui o episódio especial da Renault. E agora vamos avançar para o episódio do Grande Prémio do... Ainda estamos na bilheteira, mas vamos fazer isto está para pôr pausa, por isso podem continuar no outro dia. Vamos fazer aqui mais um corridinho de algumas notícias que vão saindo. Preocupa-me mais ver o meu copo quase vazio do que... Isso é mais preocupante. Foram faladas as grelhas invertidas que foram votadas. Eu só quero agradecer. Mas, ainda bem. O Toto Wolff foram votadas pelos votos de duas equipas. Tinha que ser obtida unanimidade. O Toto Wolff já veio dizer que foi um dos que votou contra. Obrigado, Toto. Posso garantir que a outra foi a Ferrari. Penso sim. Eu li pelas declarações dele, fiquei claramente com a ideia que a outra foi a Ferrari. Eu acho que o Toto Wolff deu um exemplo excelente e que resume esta questão. Disse ele: todos queremos ver grandes espetáculos, mas nos Jogos Olímpicos ninguém coloca o Usain Bolt a partir 5 segundos atrás de toda a gente. Sim, acho que muito bem resumido por parte do Toto Wolff. Eu fui fã destas grelhas invertidas. Cheguei a falar aqui no podcast que via com interesse uma corrida mais curta ao sábado e depois uma corrida ao domingo. Mas esta corrida ao sábado nunca seria com uma grelha invertida, como é óbvio, porque acho que isso não tem... Pois, mas eu acho que o que esteve sempre em cima da mesa foi a corrida com grelha invertida. Mas eu acho que disse que não queria. Acho. Eu também não me vou dar o trabalho do Bi, pode escusar estar a olhar para mim, não? Não, mas acho que grelhas invertidas para mim são disparates. Sim, nunca gostei. Para mim só há uma coisa que pior que grelhas invertidas, que são aquelas corridas onde os 10 primeiros invertem, mas a partir dos 10 primeiros mantêm todas as posições. Como nas Fórmulas Júnior. Sim, e como aconteceu, eu não tenho acompanhado tanto, mas lembro-me de acontecer isso no WTCC, que eram 2 corridas, e invertiam os 10 primeiros, ou seja, quem ficasse em décimo lugar partia na pole na corrida a seguir, e quem tivesse um lugar atrás partia de meio direito. Faz sentido. Não que as grelhas invertidas completamente façam sentido, sim, mas é só lá para. No caso das Fórmulas Júnior eu compreendo de alguma forma, porque é preciso ver como é que os pilotos se comportam em situação de braço. Nem nós no karting fazemos isso. Não, isso não, mas pronto, acho que como estão agora a Fórmula 2 e a Fórmula 3, acho que não está mal, e sempre tens a qualificação e 2 corridas, o que para eles é sempre bastante bom. Sim, eles interessa correr o máximo possível. Porque eles só fazem a época na Europa, não fazem tantos grandes prémios, por isso acho que e Abu Dhabi. E Abu Dhabi, sim. Eu acho que aí, nos casos da Fórmula Júnior como está agora, até aceito. Agora para a Fórmula 1 acho que não fazia sentido algum. Mas pronto. Eu confesso, eu sou fã do modelo da corrida da Fórmula 1 que está em vigor há décadas, porque a Fórmula 1 está ali num formato muito próprio. Repara, nem é uma corrida de sprint 30, 40 minutos, nem é uma corrida de resistência de 4, 6 horas. É como eu ainda aqui há umas semanas lia, é um sprint de resistência que está ali a meio caminho. E eu acho que está bem e não muda, tem resultado estes anos todos. O sistema de qualificação agrada-me bastante. Eu acho, em 10 minutos tens um clima. É isso, eu acho que se há coisa que a Fórmula 1 atualmente não precisa mudar é o sistema de qualificação, porque é daquelas coisas que parece que toda a gente gosta, os pilotos gostam, sim, o público gosta. É como dizias, temos animação. Só o público italiano é que não gosta. Mas só na Q3 que eu vi a Q2 foram animadas. Mas está bem, o que mais é que eles querem inventar? Não, mas já tivemos experiências que correram tão mal que, o knockout, não era o knockout? Como o knockout, duas voltas a somar tempos. O pessoal gosta, é bom para as transmissões, dá para ter intervalos, quem quiser fazer intervalos. Como dizias, tens 3 bons momentos de luta de 10 em 10 minutos, para meio ao mérito. Não mexa, está bem, não mexa. Tá bom.
Outras notícias relacionadas com os formatos do fim de semana, uma pequena questão e que será importante depois por causa do calendário ficar com mais grandes prémios, é que as sextas-feiras devem ser concentradas, passam os treinos livres para a parte da tarde, com a parte da manhã a ficar para anúncios publicitários ou coisas assim. Sim. Eventos de relações públicas, conferências de imprensa e não nos irá afetar muito, mas para aqueles que viajam em princípio será interessante, porque assim podem viajar um dia depois. Sim, e ganham amanhã de sexta-feira. Sim, que é sempre bom. Novamente, no caso das investigações. Voltamos às investigações. Temos o motor da Ferrari, mas que a Ferrari até já diz, estão à vontade, venham cá que uma pessoa não se importa. Sim, a Mercedes em particular, e creio que o próprio Hamilton que dizem que não é possível a Ferrari estar com o andamento em reta que tem atualmente. Como tu dizias aqui há dias no Twitter, claramente não leu o artigo que publicámos no nosso site, onde explica... Sim. Sim, tens razão. É aquele tipo de coisas que a primeira vez que eu ouvi que a Mercedes a dizer, não percebo como é que a Ferrari é tão rápida, e eu pensei, mas porquê é que a Ferrari não fez o mesmo, e disse, não percebo como é que a Mercedes ganhou estes tantos todos. Sim. Exato, como é que a Mercedes tinha este domínio todo? Parece que alguém ficou um bocadinho vazia não percebo porquê quando já tem os campeonatos ganhos, mas está bem. Mas eu acho que simplesmente trata-se de bom trabalho de casa da Ferrari. Há aquela questão do fumo do motor, se não haveria ali um bocadinho de óleo a mais a ser queimado para ganhar potência. Eu acho que é mais uma questão de digam lá como é que isso funciona, que é para ver. Exato, eu acho que é isso. Olha, deixa-te tirar notas aí, porque isso realmente não está mal visto, não, senhor? Vocês mostrem lá isso à FIA e nós depois vamos lá buscar dois marmanjos que viram o motor, que é para eles virem fazer a mesma coisa aqui. Se calhar é um bocado por aí. Nós esperamos até pelo gardening livre de 6 meses e tudo, não temos problemas a isso. Exato. Não sei se será aí. Vamos ver o que é que acontece. A Ferrari já abriu a porta, por isso... Provavelmente não vai dar em nada. Provavelmente. Como o Grande Prémio de Miami, achas que vai dar alguma coisa? Eu espero bem que não, porque foi anunciado um pré-acordo com Miami, um Grande Prémio que a Liberty vem perseguindo quase desde que tomou conta da Fórmula 1. Inicialmente queria um Grande Prémio na cidade que a população votou. Agora, creio que é num estádio que querem colocar uma equipa de beisebol. À volta do estádio? Ou à volta do estádio. Ou também passa dentro? Não li os detalhes. É daquelas notícias que eu prefiro não ler. Eu vi o traçado e fez-me lembrar muito aquele Grande Prémio que tivemos nos Estados Unidos, que era num parque de estacionamento em Las Vegas. Exato. No Caesars Palace. No parque de estacionamento do Caesars Palace. Fez-me lembrar um bocadinho isso. Temos aqui um parque de estacionamento com tantos lugares e ainda por cima os lugares são feitos para... Já não existe esse parque de estacionamento. Acho que tem lá outro hotel ou um casino agora. Entretanto, aqui há tempos andei à procura disso e já não dá para repetir esse grande prémio. Mas sim, nos anos 80 tivemos alguns grandes prémios estranhos, que é para não dizer outra coisa, nos Estados Unidos, como o Detroit, no circuito citadino, não muito jeitoso. Tivemos assim em Las Vegas no Caesars Palace. Eu vou haver outro grande prémio nos Estados Unidos. Eu entendo, aquilo é praticamente um continente e um mercado interessantíssimo. Haver um sítio com dois grandes prémios, acho que é um mercado que dá perfeitamente para ter dois grandes prémios, embora eu preferia se calhar outras opções, mas haver dois grandes prémios nos Estados Unidos, para mim há dois sítios que não é preciso inventar a roda para os receber. Um é o Watkins Glen, onde inclusive creio que se chegou a correr por uma vez a Fórmula 1, mas estou a falar de cor, teria que confirmar. E outro onde eu penso que a Fórmula 1 nunca foi, o que é uma pena, que é a Laguna Seca. Acho que nunca foi. Penso que nunca foi a Laguna Seca. Só que Laguna Seca é na Califórnia e Austin é no Texas. É ali ao lado, que é como quem diz, são para aí 10 horas de viagem entre um e outro. Quando estamos a falar de um país de dimensão continental, o ali ao lado é um bocado relativo. Mas para todos os efeitos, são em geografias relativamente próximas quando comparado com Miami, na costa oeste,
quase no outro extremo do país, por isso eu acredito que Laguna Seca esteja fora de hipótese por causa disso. Sim, eu, apesar de concordar contigo e de gostar muito de ver a Fórmula 1 se calhar em Laguna Seca, temo um bocadinho de que o Herman Tilke chegue lá e diga: isto não pode ser nada assim. Pode ser perigoso pôr lá a Fórmula 1. Temos que mudar aqui a curva tal. Esse saca-rolhas, olha, isso não dá com nada. O que isto precisava mesmo era de uma longa reta a fundo e uma curva a 90 graus no fim. E tudo asfalto à volta. Exato. Esta areia aqui nos pés, pá. Não... E limpar isto das jantes não depois. Não dá. Por isso, isto não tinha pensado por aí, mas estás a falar bem. Temo esse pensamento do Herman Tilke. Não é do Herman Tilke, é da Fórmula 1, mas pronto, depois ele seria o contratado por eles, com certeza. Ora bem, vamos com meia hora, se calhar avançarmos com isto um bocadinho mais. Não ficamos sem tempo para falar no Grande Prémio, mas é que temos aqui. A Fórmula 1 faz promoção ao Senna Festival que irá decorrer durante o Grande Prémio do Brasil. Sim. Com um Lotus do Senna. Ou não? Não, era do companheiro de equipa. É assim, naquela altura era normal os pilotos utilizarem o companheiro de equipa para fazer um shakedown, por exemplo, ou alguma coisa assim. O carro do companheiro de equipa. O carro do companheiro de equipa, sim. Agora, se vamos fazer uma promoção a alguma coisa que é de cena, vamos utilizar o carro. A FIA pôs um póster todo bonito, com o capacete amarelo e tudo, com o Lotus que ele utilizou nos seus primeiros anos, ainda nos anos do John Player Special. Sim. Só que tinha um pormenor que saltou logo à vista de meio mundo, que era o número 11 na frente. Ora, Senna nunca correu com o carro 11 na Lotus, apenas, como dizias, fez alguns testes. O seu carro na Lotus e o que o celebrizou foi justamente o carro 12. Sim. É um detalhe, mas se calhar não gostava nada de ter um bocadinho de atenção a isto e mostrava que ao menos estava lá alguém que se preocupava minimamente com a memória da Fórmula 1. Avançando para a Alfa, a Romeo ainda. A Alfa poderá terminar o seu programa da Fórmula 1 no final de 2020 por falta de vendas nos carros de estrada. A Alfa estava a querer vender SUVs, estavam à espera de quê? Podíamos estar aqui também um episódio inteiro só a reclamar dos SUVs da Alfa. E não só, mas... que sentido é que faz? E quando vi a Alfa fazer o anúncio no Grande Prémio de Monza, em que nos sidepods do carro dizia Stelvio, isso deve ter acrescentado para aí mais uma tonelada ao carro. Se não me engano, o fato do Kimi sempre disse Stelvio. Eu ignoro essas coisas. E o do Giovinazzi é que tem a publicidade ao Giulia. Inconscientemente eu ignoro a parte do Stelvio. Era um Giulia quadrifolio para a mesa do canto, certo? Pode ser. Aceito. Não, mas isto porque a Alfa realmente fez uma estratégia de forte aposta no mercado americano, direcionou a gama para lá. Se calhar não era mau ter consolidado primeiro o seu mercado mais forte, que era o europeu. Resultado, atualmente a Alfa vende menos do que a Lancia, que apenas tem um modelo que só se vende em Itália, que é o Y, que já tem quase 10 anos no mercado, por isso se calhar falhou aqui qualquer coisa, vai ser preciso cortar em algum lado. Onde é que se vai cortar? Fórmula 1. Pois. E o que é que vai acontecer à equipa depois disso? Não sei, o Frederico Vasseur diz que está tudo no bom caminho. Agora, será a equipa vai continuar, porque a equipa é Sauber, simplesmente volta a inscrever-se com o nome Sauber. Tem que encontrar outro patrocínio, porque entendo que grande parte do orçamento vem da Alfa, ou da Ferrari, não sei. Da Fiat, pronto. Da Fiat. Portanto, se calhar chama-lhe Fiat, não sei. Provavelmente o que vai acontecer é que vão voltar ao mercado à procura de um novo patrocinador. Voltam-se a inscrever como Sauber, como sempre foram. A equipa continua todo no controle dos acionistas da Sauber. Fala-se que poderá retomar a ligação perdida à Honda. Recorde-se que inicialmente chegaram a fazer um acordo quando foi a Monisha, não é? Exatamente, penso que foi mesmo o Frederico Vasseur que recusou. Não, isto não é para nós. Sim, na altura a Sauber perdeu a hipótese de ficar como uma equipa de fábrica da Honda. O potencial novo acordo seria algo diferente, seria simplesmente uma equipa cliente de motores Honda. Mas seria a solução possível para no caso de se confirmar o rompimento com a Alfa Romeo.
Sim, acho que é a única opção que a Sauber terá eventualmente, a não ser que apareça o nome Fiat, como eu Não estava a dizer, acredito, que não eu não acredito. acredito muito, ou que Ou Jeep. Um Sauber Jeep. ou então que encontrem patrocínios noutra parte, não sei onde, mas Pá, põe 5 não, eu não euros. queria que o nome da Sauber se perdesse. Eu acredito que não se vai perder porque a Sauber ainda assim tem uma série de atividades de investimentos na área de Sim. engenharia. E do desporto motorizado. Exatamente. Não acredito que a Sauber se vá perder. Acreditemos que continua. Exato. Ora, só mais 2 ou 3 notas para acabar então aqui a bilheteira. Queres falar Podes começar tu? do Kimi Raikkonen? Começa tu. O Kimi Raikkonen, isto foi um pouco em resposta àquilo que disse Lewis Hamilton nos posts do Instagram, acho eu, das questões do ambientalismo ou uma coisa assim. Eu sinceramente não sei. Eu Não sei, esse tipo de coisas não ligo. Acho que o Kimi Raikkonen, acho que a única coisa que disse foi se vamos agora estar preocupados com o ambientalismo na Fórmula 1, é melhor acabar, porque nós não somos exemplo para ninguém. Não, eu acho que essa ideia é queimar 100 kg de combustível em 2 horas Por carro. Não é o melhor caminho para o ambientalismo. Agora, podem utilizar a tecnologia destes motores, porque são os motores com maior rendimento, os motores híbridos de maior rendimento. Sim. Até vamos ter muito brevemente um artigo relacionado com essa temática na nossa página. É uma surpresa. Não, já me tinha não tivemos a falar disso hoje. Foi. É hora. De certa forma concordo com o Kimi, se vou a ver pelo ponto de vista tecnológico, se calhar não concordo tanto, porque a Fórmula 1 sempre conseguiu dar passos em frente a nível tecnológico e isso poderia ajudar nas questões do ambientalismo e ter carros mais amigos do ambiente. Eu sinceramente não estou muito dentro deste assunto. Eu ouvi a resposta do Kimi Raikkonen porque lhe perguntaram que o Hamilton disse isto e muito sucintamente, porque eu não vou esticar muito, senão ficava aqui mais de uma hora a falar. Pode ser tema para o final da época, que vamos ter que encher chouriços com qualquer coisa e temos aqui um bom tema, mas eu acho que a Fórmula 1 não deve abdicar da componente tecnológica, não se deve tornar uma spec fórmula, deve procurar tecnologia de topo, mas acima de tudo não se deve esquecer que é um espetáculo e onde pilotos lutam para ser os melhores do mundo, pilotos e construtores. O ambientalismo, eu acho que o maior contributo que a Fórmula 1 pode dar ao ambientalismo é desenvolver os carros mais eficientes, capazes de fazer o máximo com o que têm à disposição, e é essa tecnologia que deve ser passada para o dia a dia. E eu acho que o papel ambientalista da Fórmula 1 dificilmente irá além disso, e muito mais do que isso, para isso temos a Fórmula E, e eu acho que há espaço para as duas, e se calhar convém não misturar as águas. Sim. E não sei até que ponto a Fórmula E será também muito mais verde do que a Fórmula 1, porque eles também viajam de um lado para o outro. Sim, mas como eu disse, isto dava assunto para várias horas, se calhar até. Apenas 2 notas rápidas. Uma para assinalar uma efeméride, os 30 anos do confronto de Senna e Prost em Suzuka, que definiram o Mundial de 89, a propósito do último grande prémio de Suzuka ainda. Sim. Falamos outra vez de Suzuka, então, portanto... Não, só mesmo para dizer que aconteceu esta semana. E uma notícia que até recebemos ou lemos ainda hoje, é que a Marco afinal diz que Daniel Kvyat ainda é uma possibilidade para o Red Bull. Sim, ele veio dizer, não disse que o Kvyat estava fora, apenas estava a dizer que o Albon e tal está-se a portar bem e o Gasly continua a ser hipótese, mas o Kvyat não está de fora. Agora a minha pergunta é, mas o Albon está-se a portar mal? Não. Tu hoje à tarde disseste uma coisa muito interessante, que eu acho que e que acho que acertaste em cheio. Achas que então esta possibilidade do Kvyat ir para a Red Bull é porque o Albon pode estar a chatear o Max Verstappen? Eu acho que sim, que o Albon lhe saiu melhor que a encomenda e então, olha, vê lá, temos aqui um russo, o rapaz até não se porta mal. Entristece-me isto um pouco, porque eu tenho vindo a defender o Russell como o rookie do ano, mas a segunda metade do Russell tem sido um bocadinho mais fraquinha. Sim. E acho que o Albon vai levar o caneco.
também me parece. Falta só um pódiozinho para acabar em beleza. Eu acho que se o Albon for ao pódio numa... E mesmo que não vá, se Mesmo que calhar não leva vá, na mas mesma. não vá. Eu acho que... Eu Sei, que ele tem mais pontos do que o Max Verstappen desde que são companhias de equipa. Exato. Por Isso leva-nos para onde? Leva-nos precisamente até ao México e vamos finalmente começar a falar do grande prémio que houve este fim de semana. A falar do grande prémio que houve este fim de semana, mas de um tema que nos é muito querido também, Por acaso que é a questão dos limites de pista, que é uma coisa que nós gostamos muito e que deixamos aqui um espacinho no warm-up para o México para falar sobre isto, que é a questão de os pilotos terem que cumprir um certo caminho quando saem de pista, e aqui especificamente no México tinham que passar por cima da relva para completar esse caminho. Mas porquê é que não é então tudo delineado a relva? Ou sei lá, brita, gravilha, uma coisa Olha, qualquer. eu isso não sei responder, mas eu acho que se eles tinham que ir à relva, gente, têm que ir por aqui, se metem um caminho para os obrigar a perder tempo ou o que for, eu obrigava a fazer um drift, uma atravessadela, e que seria pontuado pelos stewards e que se não atingissem o espetáculo obrigatório que recebiam uma penalização de 5 segundos. Isto quer dizer que se essa regra existisse, a tua bandeira verde ia ser o Romão Grosjean. É isso. Exato. É isso. Vamos para a qualificação. Vamos para a qualificação. Vamos falar do grande assunto da qualificação, que é... bandeiras amarelas. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Bandeira, foi só uma. singular. Só bandeira amarela, só uma. Sim. Nada especial a dizer na Q1 e na Q2. Tudo mais ou menos normal. Exato. Apesar ali de... Alfas na Q2, ficam os dois Renaults também. O Stroll ficou na Q1, já não ficava há algum tempo. Houve só ali aquela questão na Q2 das equipas do segundo pelotão, que nenhuma queria ir à Q3, mas e depois viu-se afinal, na corrida porque mas depois afinal já foram e já meteram os macios e tal, e pronto. E houve este jogo, este póquerzinho, que depois não valeu nada, mas pronto. E a questão é na Q3. Max Verstappen vê uma bandeira amarela e sabe perfeitamente que se não nos respeitar, vai ser penalizado. Exatamente, o respeitinho é muito bonito. O que é que acontece? Durante as segundas tentativas nas segundas voltas de qualificação, nas segundas voltas lançadas de toda a gente, mesmo a acabar, o Valtteri Bottas teve um acidente bastante feio até, e isso teve como consequência uma bandeira amarela. Uma bandeira amarela, é verdade. Uma bandeira amarela que o Max decidiu, se é só uma, é porque alguém se ignorar. Enganou. Alguém se enganou. Eu acho toda a gente abortou a última volta, o Vettel abortou, o Leclerc abortou. Não, o Leclerc não, só... o Leclerc já tinha passado. Era o Bottas, Hamilton, Vettel e Verstappen. É isso. O Bottas bateu, o Hamilton vinha muito perto, acho que pela telemetria, ou pelo menos porque eles disseram, o Hamilton ainda abrandou, pelo menos não melhorou aquele setor. O Vettel ligou o rádio a reclamar por este gajo tinha que se espetar agora, ia ficar pelo menos em segundo e este gajo... Está aqui com uma volta do caraças e este gajo espeta-se à minha frente. Aliás, ele até foi o mais penalizado. E depois vem o Verstappen é o último e passa ali naquela zona, já com a pole position garantida. Sim, mesmo com toda a gente, ele à entrada para a segunda ronda ele tinha a pole provisória. Sim. E como ninguém melhorou, ele ficaria com a pole position garantida. E decidiu passar ali a fundo. Exato. A fundo. Para que levantar? De qualquer forma, ele não foi penalizado inicialmente por causa disso. Não, ele... Ou pelo menos foi criada ali a situação que, como no microsetor ele não tinha melhorado, e ele como não ia teria ser penalizado. recebido comunicação ou qualquer coisa assim do género. Sim. E depois até houve a questão de que disseram que só foi investigado porque ele deu com a língua nos dedos na conferência de imprensa. Na conferência de imprensa, quando abordaram sobre a questão, ele disse, até podem anular a volta, não quero saber, porque sim, eu já tenho a pole position. Exatamente, eu tenho a pole position na mesma. Sim, mas o Michael Masi depois disse que não, disse que foi investigado por outra coisa qualquer, fez o papel dele. Pareceu uma desculpa, porque ficou toda a gente claramente com a ideia que o Max foi investigado por ter ido para a conferência de imprensa gabar-se que tinha passado a fundo no último setor. Aqui eu vejo 3 entidades diferentes que ficaram muito mal nesta fotografia. Primeiro Max Verstappen, porque viu a bandeira amarela. Não podes ignorar uma bandeira amarela. A bandeira amarela é para ser respeitada. Isso é impossível. E ignorou completamente
Se calhar apenas na busca do recorde de pista, porque eu não vejo outra justificação para ele ter ignorado a bandeira. Claro, e fica o sublinhado aqui, não se ignora a bandeira amarela. Sim, ênfase nessa frase. Depois fica mal também, a meu ver, a Red Bull, porque ou se avisou, não avisou de forma a que o seu piloto percebesse a mensagem, tinha que avisar de, não sei, de forma mais veemente, não sei, ou porque não avisou de todo, e o acidente foi bastante antes do Max Verstappen passar lá. Sim, e foi cerca de 20 segundos até, acho. Sim, e não foi propriamente numa escapatória a 20 metros. Sim, foi, parte do carro estava em pista. Exato, não dá para dizer que não viu. E por isso fica também mal, a meu ver, a Red Bull, e fica também mal a FIA, porque mostra só uma bandeira, e até houve uma altura em que se pensou que os sensores tinham Repara, em qualquer assim problema na qualificação normalmente dá bandeira vermelha. Já isso. temos visto situações em que avaria um motor, o carro encosta, até sem colocar propriamente ninguém em grande perigo, e interrompe-se a qualificação, bandeira vermelha. Sim. Pronto, simples. E aqui não, com o carro, em parte do carro, exato, e destroços por em todo pista, lado. E não, uma bandeira amarela. Olha, exato, olha, está aqui um sócio. Tá. Isto era bandeira, para mim era uma bandeira vermelha direta, era um caso claro de bandeira vermelha. Como estava a dizer, houve uma altura em que pensaram, ou em que nós pensámos que os sensores da pista ou os placares eletrónicos não estavam a funcionar. Então aquele Marshall devia estar a mostrar a bandeira vermelha. Acho que para mim é simples, e falharam estas três. Sim, eu acho que é tão simples como isto. Um acidente na qualificação é bandeira vermelha. Independentemente da gravidade, que até foi uma batida forte. Sim. O Bottas depois veio dizer. Sim, na comunicação notava-se que o Bottas estava bastante abalado, e sim. Quem não viu, veja o acidente, porque foi uma pancada em cheio no muro. Bastante depressa ainda. O Bottas disse que os joelhos bateram um no outro, que durante uns segundos não sentiu nada, mas quando começou a doeu a sério. Sim, imagina aquela velocidade. O Bottas agora sabe o que é estar na minha pele, porque eu também não sinto um dos joelhos. Tu pensas que sabes jogar à bola? Não. Agora sabe o que é. Bem, adiante antes que falemos de lesões musculares. E o Max Verstappen levou então 3 lugares na grelha. Sim, levou uma penalização perdeu a pole position, levou uma penalização de 3 lugares. E agora pergunto, achas que é justa a penalização de 3 lugares? É em linha com aquilo que eles têm feito. Eu direi que é justa porque a FIA também falhou. E ele de facto só viu uma bandeira amarela. Mas eu vou discordar de ti por uma razão muito simples. Porque o Max diz claramente que é para toda a gente, sabia que era uma situação de perigo, e voluntariamente decidiu ignorar isso e manter a volta a fundo. Estamos a falar de uma situação de perigo na pista, uma situação de segurança que foi propositadamente ignorada pelo piloto, e como tal eu acho que era anular os tempos dele da sessão e partia do último lugar na grelha. Último ou 10º? Para o fim. Castigo. Eu acho que quando são assuntos, quando são assuntos de segurança, e ainda por cima algo feito deliberadamente e assumido pelo próprio, que a penalização deve ser exemplar. Tu disseste realmente que as penalizações têm sido neste sentido, mas da mesma maneira que eu defendi mão pesada em Monza por motivos diferentes, por estupidez, essencialmente, palhaçada, aqui por sendo a segurança o assunto mais sério da Fórmula 1 e mais delicado. Estamos a falar de vidas que podem estar em risco. Não seria o caso, mas não vamos cá para descobrir. Acho que se justificaria uma penalização a condizer, mas não mando nesta malta. Não é uma boa justificação. Lá está, eu acho que a FIA a FIA falhou bastante porque criou um cenário. Ainda não tens o copo vazio. Não, porque criou um cenário em que fosse possível não LED em Max Verstappen. Mas de certa forma até concordo contigo.
Mas bem. se calhar avançamos para a corrida. Vamos para a corrida. Só realçar o ponto em que nova linha da frente para a Ferrari, que já parece que é moda uma qualificação com os dois Ferrari à frente, depois a corrida é outra coisa. 7ª pole position da época para Charles Leclerc. Sim, Charlinho está muito forte. Está muito forte. Ao sábado. Sim. Atenção, eu não sei se o Vettel não faria pole, ou melhor, não ficaria à frente dele com a volta que ele vinha a fazer. Pois, porque o Vettel supostamente iria ficar em segundo lugar, mas quem ficaria à frente era o Max Verstappen e sendo penalizado. E ele dava a pole, desta vez muito azar para Vettel. Bem, mas vamos então avançar para a corrida. Temos aqui já o primeiro ponto que vamos despachar já. Podemos começar. Importas que comece? Força. Quero dar os parabéns à Pirelli. Queres? Quero dar os parabéns à Pirelli porque fez um pneu duro que é como deve funcionar um pneu duro, que é um pneu mais lento, mas que tem de facto uma durabilidade grande, pode inclusive se fazer todo o grande prémio, como o Max Verstappen depois fez questão de demonstrar. Por isso, Pirelli... Sabes qual era o pneu duro? Qual era o pneu branco? Não me recordo. Mas então, era o C2. Era o C2. Eu já te disse mais que uma vez aqui, a Pirelli fez um pneu do caraças com o C2. É o único. É bom, não há dúvida. O C2 é bom. Eles não sabem fazer mais nenhum, mas aquele é bom. Mas aí vou discordar contigo. O pneu duro, de facto, o pneu C2 de facto é muito bom, mas não é porque a Pirelli o soube fazer, é porque o fez sem querer. É um ponto de vista válido. Olhando para os outros, não vou pôr em causa. E depois temos a questão do macio e do médio aqui no México, que ambos sofreram de graining. Achas que tenho que explicar o que é graining? Não, vão ao Google Translate. Pois, olha, por exemplo, as pessoas podem ver o que é o graining com uma borracha daquelas vermelhas e azuis. O que é isso? Aquelas borrachas que têm uma parte que apaga lápis e outra parte que apaga caneta. E a outra caneta. que diz a lenda que apaga a caneta. Sim. Isso. A parte vermelha supostamente faz graining e a parte azul não. Não sabias disso, foi não? Pronto, está aqui a explicação do graining com uma borracha de... Eu sabia, então está mal, as borrachas não deviam ser azuis e vermelhas, devia ser amarelo e branco. Por exemplo. Mas fica aqui a explicação do que é o graining. Quando não me lembrar de um exemplo bom, explico o que é o blistering. Mas é isto, mais ou menos. E pronto, tínhamos o pneu macio. Mas foi bandeira amarela. Até a próxima. O pneu macio e o médio, fraquinhos, como sempre. E não tem mais nada a dizer sobre os pneus. Não. Queres acrescentar? Apenas quero acrescentar que nem a Pirelli entende os próprios pneus, as previsões deles saíram completamente ao lado. O que é que eles diziam? Que era 3 paragens? Podia, eventualmente, com 3 paragens, quaisquer pneus serviam. 3 paragens eram tão rápidas como 2. Exatamente, eles propunham um esquema de 2, eu já não me recordo, eu creio que seria algo tipo... Era macio, médio, macio, uma combinação parecida. Algo assim do género. Os duros foram quase negligenciados nas previsões deles. Tinha que ser médios duros, mas isso ia demorar muito tempo para fazer o grande prémio. Exatamente, mas que não seria muito vantajoso. E tinham lá essa nota nas previsões que diziam, no papel, estava mesmo assim escrito, on the paper, on a paper, assim é que estava, quaisquer 3 paragens deve ser vantajoso. Deve ser, a gente acha que sim. O estagiário que fez não tem margem. O estagiário achou que sim. O que se viu na corrida é que não, uma paragem é mais do que suficiente. E os duros, os C2, faziam a corrida toda. E eu aposto que se alguém quisesse fazer a corrida toda com duros, que era possível. Sim, se não houvesse a tal regra estúpida que obriga a uma paragem nas boxes, se alguém tivesse resolvido partir de duros, eles iam até ao fim, tanto que o Max Verstappen parou à volta 2. Sim. Não, faz que foi um bocadinho depois, mas pronto, foi logo no início. Não, que ele é na primeira volta que dá o toque. Ele dá a primeira volta no toque no Hamilton, mas depois só fura quando bate no Bottas. Acho que estás confuso porque o Max Verstappen bateu em muita gente, é verdade. Por isso vamos já avançar então para a corrida propriamente dita. Fica só aqui a nota, Pirelli, o pneu duro está bom, não mexam mais, podem fazer esse para o ano, agora é preciso fazer os outros.
Mas pronto. guarda esse Esse tá bom. e arranja mais qualquer coisa. Avançando para a corrida. Pouco interessa, finalmente. Boa partida do Charles Leclerc. Que desta vez pensou, eu vou-me encostar aqui o máximo à esquerda possível, porque está ali o meu colega de equipa que me quer apanhar aqui com a área. Se calhar não é boa ideia, não é? Quem não partiu bem foi o Max Verstappen. Não, o Max Verstappen partiu bem, foi para cima do Hamilton. Pois, não é o melhor sítio para ir. O problema do Max, eu não passei aqui a primeira metade da época a elogiar o Max Verstappen porque ele parecia ter ganho maturidade e Mais uma previsão falhada. mais uma previsão falhada, como quase tudo o que envolve previsões que eu faço. E o Max parecia ter ganho maturidade, sabia quando é que tinha que ir à luta e quando é que era para aguentar. E o que se tem visto na última corrida é o regresso ao velho Mad Max do ano passado, ou seja, onde parece que qualquer batalha é como se fosse a última batalha da corrida e decisiva. E ele tentou que fossem a última, várias vezes. Exatamente, ele esforçou-se muito nesse sentido. Tanto que acabou por ser, não foi a última, mas quase, mas chegou a uma que lhe estragou a corrida. Sim, ele depois furou o pneu. Mas é curioso que ele acaba por furar o pneu numa batalha com o Bottas e eu na altura pensei, grande ultrapassagem do Max Verstappen. Eu vi em kamikaze, mas para mim quando vi aquele... Sim senhor, ele viu no estádio ultrapassar, não é para todos. Eu vi a corrida na Eleven Sports, mas hoje estive a rever o resumo da FIA com a transmissão da Sky. E creio que é o Brundle que até comenta quando ele faz a ultrapassagem, Max Verstappen a ultrapassar Bottas onde ninguém tenta ultrapassar. E se calhar há razões para ninguém tentar ultrapassar ali, não é o melhor sítio. Não, o Bottas não devia estar mesmo na NASCAR. Não, até é uma zona bastante estreita da pista, não é nada convidativa a ultrapassagens. E aliás, imediatamente a seguir tens uma zona DRS e o Bottas ficaria com DRS para tentar recuperar a ultrapassagem. Aliás, as palavras do Brundle até foram: não é uma zona onde dois carros idênticos costumem normalmente ultrapassar, a menos que haja uma diferença muito grande de andamento que facilite essa ultrapassagem, até porque depois entras nessa situação de DRS que tira a vantagem de ultrapassares ali. Sim, naquele caso concordo se fosse um bocadinho mais à frente da corrida. Ali o Max Verstappen tem outro piloto à frente. É na segunda volta, tenho quase certeza que a paragem foi no final da segunda volta. É provável. Não vou confirmar também, mas se alguém quiser entreter. É tardíssimo. Mas não foi por aí. Mas lá, é mais volta, menos volta. E depois mais à frente o Max Verstappen voltou a ter outros toques com outros pilotos, ou demasiado agressivo em outras situações. Ele até faz uma ultrapassagem ao Kevin Magnussen por fora da pista, que não sei como é que aquilo valeu. E depois acho que também se envolveu com McLaren, salvo erro. E creio que ainda dá um ligeiro toque com o Racing Point, creio que é o Pérez, também ainda não. Pois foi, quando já tinha o pneu furado. Já com o pneu furado. Ele quase que limpa a asa da frente ao Pérez. Fez um bingo. O Max Verstappen fez um bingo. Hoje vou tocar neles todos. Pouco faltou, só não foi aos Ferrari. Nem aos Williams, que acho que ainda assim não ficou tão atrás. Ele mesmo em 3 rodas acho que era mais rápido que os Williams. Esses nem chegam ao bingo sequer. Se entrou no bingo da Fórmula 2 quando mas é curioso, é que depois também continuou a troca de mimos entre o Verstappen e o Hamilton. Desta vez foi o Hamilton ao ataque a dizer que já sabe que o Max Verstappen é um imã deste tipo de incidentes e por isso deu-lhe todo o espaço do mundo, até atalhou um Se calhar por isso é que o Hamilton tem 6 campeonatos do mundo, porque ninguém põe em causa que o Hamilton é um excelente piloto a ultrapassar, é excelente a defender a posição, mas sabe quando o deve fazer, sabe que não é na primeira curva que vai ganhar o campeonato. Exato, e sobretudo agora. Aliás, o Hamilton também era acusado de alguma impetuosidade e se calhar alguma falta de cabeça nos primeiros anos de carreira dele, mas soube corrigir isso e por isso é que colecionou um punhado de campeonatos do mundo mais tarde. O Max tem que se calhar deixar os mimos. Sim, eu acredito que o Max, ele já está há muitos anos na Fórmula 1, mas ainda é muito novo, ele ainda vai perfeitamente a tempo de corrigir isso.
Andamento já vimos que não lhe falta. Sim, era o que estavas a dizer. Nós colocamos, acho que até fui eu, que quando chegamos a meio da época, eu disse que o piloto da época até àquela altura era o Max Verstappen. Lembras bem. Eu, se não o pus em primeiro, pus em segundo, porque achei que estava a fazer uma excelente temporada, mas ele tem-se encarregado de me contrariar. Tirar a razão. Aliás, muita gente tem feito na segunda metade. Continuando na análise à corrida, os Ferrari parecia que tinham ali a corrida controlada, não é? No início, com ambos na frente. Bom andamento. Mas depois a Red Bull decide parar o Alexander Albon cedo e ali a boxe da Ferrari entrou em pânico. E agora? O que é que vamos fazer? Pararam, pá! A Red Bull parou! Temos que fazer alguma coisa. Se calhar nós saltámos umas folhas aqui na janela. Falta aqui qualquer coisa. Onde é que está o estagiário que não imprimiu aqui este... eu depois da corrida até me dei ao trabalho de ir ver. Não é uma coisa que eu faço muitas vezes, mas desta vez lembrei-me. E fui confirmar quantos jogos de pneus é que a Ferrari tinha trazido para este grande prémio e apenas trouxe um jogo de pneus para cada piloto. De pneus duros, desculpa. Para cada piloto. Ou seja, a Ferrari não tinha informação sobre a durabilidade dos duros, sobre o comportamento dos duros. A Mercedes, eu já não me recordo com qual dos carros, mas creio que foi mesmo com Hamilton, que trouxe 2 jogos para pelo menos um deles. Então não havia mesmo qualquer estudo por parte da Ferrari. Não havia estudo. Isso é bom. Foi bem pensado. E pronto, a Ferrari entrou em pânico e o que é que ele faz? Vamos parar aqui o Leclerc. E o que é que vamos fazer? Vamos meter outra vez no médio, que é para deixar outra vez aqui as cartas todas para a gente ver. Exatamente. E toda a gente sabe que ele vai ter que parar outra vez. Vai parar outra vez aqui este colega. E ficou o Leclerc aí. Porque depois acabou por perceber. Sim, obviamente Ferrari... que é bonito agora nós dizermos toda a gente via que era só uma parada. Correu também que eles conseguiram passar o Leclerc de primeiro para quarto com esta estratégia. É? Há uma tática à Ferrari. Tática à Ferrari? Sim. Repara, primeiro para quarto e não havia Verstappen ao barulho. Sim, mas o que eu não percebo aqui é que mesmo que eles fossem para as duas paragens, tinham na cabeça que iam parar 2 vezes. Porquê é que não metem outro pneu que não ao médio? Claro, até porque podiam perfeitamente meter, se iam utilizar o pneu duro, até corriam um risco de eu colocar e ver, olha, isto até está a durar. Até podemos alterar a estratégia e tentar ir até ao fim. É que assim comprometem-se logo à volta de 16. E há outra coisa, o carro está mais pesado. Eles guardavam o segundo jogo de médios para quando o carro estivesse mais lento e mais leve e tiravam o máximo partido desse jogo de pneus. Olha, desculpa lá, mas nós temos que fazer isto. Vamos aqui do ponto de escuderia Ferrari. Vamos à candidatura espontânea. E olha, a Toro Rosso apareceu-me esta semana a contratar? É para o departamento aerodinâmico, não é para nós. Então não. Então é deixar isso para quem percebe essas coisas. E depois de tudo isto, até o Vettel, e eu percebo o Vettel, que eles na altura em que o Hamilton parou, porque o Hamilton também parou relativamente cedo, numa altura em que não se percebia se o duro ia chegar lá ou não. E o Vettel questiona, calma, vamos pensar aqui um bocadinho. E ele parou, mas não significa que nós tenhamos que parar. E ele, se fosse o Vettel, também questionava. Também questionava. Depois veio-se a perceber que se calhar não devia ter questionado. Ok, mas eu naquele momento disse, dado o historial, a questão é perfeitamente legítima. E depois confirmou-se que o Vettel não tinha razão, mas o Vettel, perguntar não ofende. Não. O Vettel depois se calhar até acaba por... o Vettel faz uma paragem apenas. Sim. E depois eu fico com a clara sensação que se o Leclerc parou muito cedo, ou pelo menos trouxe o pneu errado das boxes, o Vettel acabou por estar a perder muito tempo em pista. Ficou demasiado tempo em pista para fazer só uma paragem, como o Hamilton demonstrou. Sim. Porquê? Porque a Ferrari não tinha dados quanto à duração dos duros e... Mas repara, eles acabam por meter quase a meio. Eu estou aqui a falar e estou a pensar nisto. Se o médio com o carro pesado aguenta quase meia corrida, era de esperar que o duro com o carro significativamente mais leve que aguentasse um bocadinho mais, não é? Se calhar podia não ter parado mais cedo. Entendo que sim, e eles tinham o trabalho feito pela Red Bull, porque o Max Verstappen para tão cedo. E a altura em que eles pararam o Vettel, eles podiam olhar para o Max Verstappen, viam o ritmo do Max Verstappen, que andou muito tempo em tráfego, sim. em tráfego,
E eu pensava, "Epá, mas este rapaz ainda está com este ritmo todo, ainda Sim, tem isso pneu." em tráfego e a fundo. Sim, e se calhar vamos arriscar. Não dava para parar logo a seguir ao Hamilton, porque o Hamilton já tinha feito o undercut. Ok, está bem, vamos estender um bocadinho. Mas não é estender. Continuar a perder, É a perder. Não, porque ele sai acho que 7 segundos atrás do Hamilton, já era uma barbaridade para ele poder recuperar aquilo. E depois, como estava a dizer, o Max Verstappen faz uma corrida de duros, praticamente faz 66 voltas no duros. Até temos aqui apontado. Afinal, aqui. o outro estava convencido que foi à volta 2. É claro, 2, dás a volta ao 2 e é um 5. 5, são 71 voltas. A diferença não é grande, eles fizeram 66, faziam 71, o circuito é curto. Portanto, o Max faz a corrida praticamente toda em duros, e daí o meu argumento de que estes duros davam para todo o grande prémio. Acaba por chegar até quinto lugar, sexto lugar. Ok, o Max é uma boa pergunta. É sexto lugar. É sexto lugar, estava convencido que o sexto tinha sido Pérez, mas vai falando por aí que eu vou procurar. Não, temos aqui, olha, temos aqui. Alexander Albon quinto e o Max Verstappen sexto. Tens razão. Sim. Eu é que tinha feito aqui mal o apontamento e tenho o Albon em quarto lugar por algum motivo. Mas estava feito todo o trabalho para a Ferrari, feito por outras equipas. A Mercedes disse que até viu os dados do Daniel Ricciardo para optar só por uma paragem. Uhum. Ele também para muito cedo. Sim. Não, ele começa em duros. Exatamente. Eu estava na ideia que ele tinha feito um stint muito longo, mas foi ao contrário. Sim, ele começa em duros e foi aí que a Mercedes percebeu. O Ricciardo fez este tempo todo, eu tenho o Hamilton em duros, vou deixá-lo. Parece que o carro mais leve ainda por cima. Sim. Portanto, é uma questão que nós até escrevemos no Twitter. A capacidade de leitura que a Mercedes tem das corridas, comparada com a da Ferrari, tem-lhes dado vitórias. Eu não ia por aí. A capacidade de leitura de qualquer adepto comparado com a Ferrari a Ferrari acertou uma ou duas vezes no ano todo, mas nós temos visto durante a corrida a malta a comentar, e não é propriamente aquela coisa de chegar à segunda-feira e dizer, se eles tivessem feito, não, são coisas que está a dizer em direto, é verdade. E chega só e fica, porquê? sim, tens razão, é muita gente a comentar e a dizer, porque é que a Ferrari não está a fazer isto? Candidatura espontânea, pessoal. Candidatura espontânea, nunca se sabe. Avançando para o outro piloto da Red Bull, porque depois o Leclerc teve uma corrida quase anónima, praticamente estragada. Sim, a Ferrari pulou ali a correr sozinho. O Bottas também teve sempre assim um bocado sozinho, e houve uma altura em que se pensou que ele podia atacar o Vettel, mas não conseguiu. O Vettel, que depois no final da corrida acabou por também nunca estar em condições de atacar o Hamilton. Sim, ele tinha pneus bastante mais novos. Mas como se viu, não havia diferença de rendimento. Não havia diferença de rendimento. O Hamilton esteve sempre a gerir, mas nunca deixou sequer entrar em zona de DRS. Sim. Eu aqui fico claramente que não foi falta de andamento do Ferrari e do Vettel, mas que sim, que o Hamilton tinha pneus à vontade. Sim. Voltamos à questão do Max. O Max tinha mais 30 voltas em cima e tinha pneus, por isso. Sim. Albon faz quinto lugar. Uma boa corrida do Albon. Sim. Como diríamos há pouco, mais pontos que o Max Verstappen desde que são companheiros. A verdade é que o Albon continua a aparecer um furo abaixo em andamento em relação ao Max. Parece que o Max tem aquela pontinha de velocidade. Porque o Max fica a sensação que se ele não tivesse resolvido jogar Mario Kart ou Crash Team Racing, que podia ter lutado pela vitória nesta corrida, e o Albon nunca esteve perto de o fazer. Como aliás tem ficado a sensação noutras corridas, mas a verdade é que o Albon tem sabido ser muito regular e estar e cumprir os serviços mínimos, e isso tem-lhe dado pontos muito valiosos. Sim, eu estou totalmente de acordo. Acho que o Albon está a fazer uma excelente temporada desde que chegou à Red Bull. Não esquecer que é um rookie, não esquecer que se está a habituar ao carro, não esquecer que muitos destes grandes prémios é a primeira vez que ele lá vai. Sim, é verdade. Por isso eu acho que muito interessante a prestação. Tem sido uma época muito. Eu acho que o lugar na Red Bull vai ser dele, provavelmente. Sim. Depois temos a batalha que para mim acho que foi a mais interessante dois pilotos que eu gosto muito e que deram um bom espetáculo. Checo Pérez, a correr em casa, homem da casa, que fez uma grande corrida. Sim, e que acaba por ser o melhor dos outros. O Pérez, embora tenha igualado apenas o seu melhor resultado sempre no México, sétimo lugar, também sem nenhum problema nos carros da frente,
dificilmente daria para mais, mas ele não costuma ter muita sorte no seu grande prémio Não, de casa, não. mas desta vez não houve nenhum imprevisto e fez uma corrida à altura. Sim. E acho que até eu tinha pequenos danos na sua asa da frente por causa do contacto com o Max. Sim. E era o Checo Pérez contra o Daniel Ricciardo, em que as táticas convergiram no fim e tivemos ali uma boa luta. Isto para mim mostrou que a melhor tática se calhar era os duros médios, porque o Ricciardo começa de duros, ao contrário, por exemplo, do seu colega de equipa, o Hülkenberg. A Renault pensou bem, dividiu. Sim, okay. Exato. Começavam ambos no início da segunda metade da grelha. E a Renault dividiu as táticas. O Hülkenberg começa de médios e depois vai para duros, o Ricciardo de duros e depois vai para médios. Os duros na altura em que o carro está mais pesado e depois o médios na altura em que o carro está mais leve e havia mais ritmo. Mas foi uma batalha que eu achei muito... Sim, acabou uma boa luta. E tivemos direito a vê-la em direto e tudo, desta vez. O Ricciardo até tentou um dive bomb. Verdade. Deve ter esquecido que não era um Red Bull. Não, faltou. Ou que desta vez o balanço de travagem não se ajustava sozinho. Se calhar foi isso que esqueceu. Não, mas podia ter corrido mal. Mas foi uma boa luta. Foi uma boa luta e acho... adiantando se calhar até um pouco, para mim são os dois pilotos do Grande Prémio, com Hamilton, sim, os três, mas para mim eu não quero fazer spoiler, mas acho que vamos ver isso mais à frente. Sim. O Sainz lá apareceu uma vez ou outra, desta vez o Sainz teve uma corrida muito, muito ingrata. Estávamos com 1h10. Teve uma corrida ingrata assim porque começou na pior tática, que é começar de macios usados. Sim. Durante a corrida houve alguém na transmissão da Eleven, eu creio que até foi o Nuno Pinto que referiu isso, que o Sainz pagou o preço da McLaren ter querido ir à Q3. Que é verdade, e é uma injustiça tremenda, ou seja, castiga o mérito, castiga quem conseguiu ficar melhor classificado. Foi prova que se ainda faltava evidências de que a regra da utilização dos pneus usados na corrida é idiota, acho que está aqui a prova. Sim. O Sainz depois teve a agravante de que a McLaren parou primeiro o Norris e houve aquele problema com o Lando Norris numa das rodas e aquilo atrasou ainda mais. Sim, o Norris que saiu das boxes com uma roda mal apertada, parece que os mecânicos da McLaren foram estagiar a AS. A equipa ainda conseguiu avisá-la a tempo, fazer recuar o carro até às boxes, mas a corrida estava estragada. E sem querer acabaram de estragar também um pouco a corrida do Sainz, porque ele teve que esperar que aquilo tudo se resolvesse para poder falar em problemas nas boxes. Há bocado falámos do Leclerc, mas não falámos também do problema que foi a primeira paragem dele, com uma paragem a demorar muito, também com um problema a apertar uma das rodas, que demorou mais de 6 segundos. Sim, e aí sim tenho a certeza que foi o Nuno Pinto que falou que se calhar eram as pistolas que funcionavam pior com o ar rarefeito. Se calhar, as pistolas pneumáticas. São pneumáticas, por isso. No entanto, e o Gasly, apesar de ter a mesma tática do Carlos Sainz, começar macios usados, fez uma boa prova. Sim. E isto dói-me. Dói-me porque temos que dar razão ao Helmut Marko. Não é? Ele trocou o Gasly pelo Albon. Sim. Agora estão os dois a correr bem. Temos que lhe dar razão. É verdade. Parece que agora é que funciona nesta combinação. Sim. Já o torpedo foi o torpedo. Sim. O Daniel Kvyat acaba por torpedear o Nico Hülkenberg mesmo a acabar. O Nico nem sei se chega a terminar a corrida, penso que ele fica no muro mesmo. Ainda não, termina. Tem asa traseira. Sim, e ainda vai aos pontos porque depois o Daniel Kvyat. Sim, o Daniel Kvyat depois é penalizado. Ele terminou em nono e com a penalização caiu para 11º. Será justa a penalização? Pareceu que estão a caso para isso ou foi um acidente de corrida? Não, foi um torpedo. Não foi um torpedo, claro que ali ninguém ia ultrapassar, não é? E depois houve a frase típica do Daniel Kvyat quando faz um torpedo, que é ele fechou uma porta. Fechou uma porta. Verdade. Claro, é óbvio que ele te fechou a porta. Mas se eu te fechar a porta e tu apareces 5 minutos e bateres lá com a cabeça, fui eu que te fechei a porta efetivamente. Mas a culpa de teres metido lá a cabeça é tua. Eu ia falar num acidente de corrida, mas perante essa argumentação retiro o meu carro. Eu
Depois com as comparações não há... Não, isto acho que fica tudo bem explicado. E tivemos a Ásia Alfa, vou meter eles mesmos... Não vou meter no mesmo saco porque o Grosjean ficou atrás de um Williams. Sim, a grande novidade da AS para esta corrida foi que andaram a competir com os Williams. A AS parece que vem andando para trás a cada grande prémio que passa e eu acho que será um alívio quando a época acabar para eles. Sim. Se calhar a Ásia Alfa já estão a pensar sim, a Alfa também em 2020 também teve uma corrida para esquecer com ambos os carros. Creio até que houve um problema com uma das paragens do Kimi. Do Giovanni Nasi, que deixaram cair o carro. Sim, eu creio que isso foi com o Kimi. Não sei, hoje estamos todos trocados. Não sei. Um deles caiu e o outro desistiu. O Raikkonen desistiu. O Raikkonen desistiu, pronto. Então foi isso. Foi mal, foi para esquecer, vem em 2020 para a Alfa. No entanto, a AS tem o apoio de quem agora? Da Rich Energy. Pois é, isto parece aqueles namorados que se separaram e depois sim. onde eles vêm e começam a pôr likes e a mandar comentários nas fotos do Instagram e do Facebook. Ver se conseguem reatar o namoro. Veio uma nota que nos deixou um dos nossos seguidores no Twitter. Desta questão da Rich Energy, pediu-nos até um episódio exclusivo só para a Rich Energy, mas fica só aqui a nota um dia se calhar. Eu já disse, a gente no inverno vai ter que se entreter com alguma coisa. Sim, é verdade. Por fim, os Williams, o George Russell acabou de ficar à frente do Romain Grosjean. Mas foi uma boa luta entre eles. Eu gostei da ultrapassagem do Kubica. Foi a velha Kubica. Foi à Kubica, foi uma ultrapassagem à Kubica. Fez lembrar outros tempos e fez-me ressurgir a convicção que eu já manifestei aqui há umas corridas, há umas semanas, de que a AS quer colocar o Kubica como piloto de desenvolvimento para chutar o Grosjean à primeira oportunidade se virem que ele ainda tem andamento. Os patrocinadores do Kubica agradecem. Pois, e já agora, para terminar o grande prémio, Grosjean, que numa comunicação à rádio mais uma vez veio a queixar que isto é tudo uma porcaria e que não há condições, basicamente. Não. Foi uma excelente decisão renovarem com ele, continuo na minha. Sim. Resultado da corrida, venceu Lewis Hamilton, que ainda assim ainda não é campeão, faltam-lhe 4 pontos. Sim. Sebastian Vettel segundo lugar, e o pódio fica completo com Valtteri Bottas, que é o único que ainda pode roubar o título. Claro. Eu tentei dizer isto sem me rir, mas não foi possível. Para terminar o top 78 pontos em jogo, com Hamilton a precisar de 4, eventualmente se rebentarem até ao fim 3 motores ao Hamilton e Bottas ganhar sempre. Não dá. Podem esquecer essa situação. Apenas para terminar o top 10, Charles Leclerc em 4, Alexander Albon, Max Verstappen, Sérgio Pérez, melhor dos outros, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Nico Hülkenberg. Cá está, Nico Hülkenberg, mesmo depois deste tipo mesmo com o torpedo. Exato. Na classificação geral dos construtores, a Mercedes já campeã do mundo. Já é campeã do mundo, que é para aí já há 15 dias, não é? já tinha sido na Rússia. A Ferrari em segundo lugar, também já garantida este segundo lugar. A Red Bull fecha o pódio dos construtores, a McLaren também já não lhe foge, embora matematicamente não seja possível, mas na prática não lhe foge o quarto lugar. E a Renault que afasta-se um bocadinho da Toro Rosso após... E da Racing Point, que com o excelente resultado do Pérez, está agora apenas a 9 pontos da Renault e empatada com a Toro Rosso. Com a Toro Rosso, sim. A distância sim da Alfa Romeo. Da Alfa Romeo, que tem 35 pontos, e a AS Ferrari 28 e a Williams... Continua com aquele ponto solitário do Kubica. Do Kubica, sim. Na classificação geral de pilotos, acho que não é surpresa para ninguém, mas temos Lewis Hamilton e Valtteri Bottas completamente isolados na frente. Ainda há ali uma réstia de esperança para o Leclerc chegar a segundo, mas acho que muito difícil. Não dá. O único motivo de interesse é mesmo saber quem vai ser terceiro. Sim, com até Charles Leclerc, estão muito juntos. Sim, Charles Leclerc em terceiro com 236, Sebastian Vettel a apenas 6 pontos do colega de equipa e logo seguidos de Max Verstappen com 220 pontos, de onde estes três sairá o terceiro classificado do Mundial. Resta também saber quem será o sexto classificado. Neste momento ainda é Pierre Gasly com 77 pontos, mas Carlos Sainz tem 76 e pelo andar da carruagem
se calhar vai ultrapassar o Gasly. Mas Alexander Albon tem 74 e tem a melhor ferramenta para chegar ao sexto lugar. Sim, neste momento acho que todas as fichas estão no Albon. E a terminar o top 10 na classificação geral temos Sérgio Pérez em nono e Daniel Ricciardo em décimo lugar. Top 10. Classificação dos stewards? Vamos então subir à cabine dos stewards e ver o que é que eles têm a dizer sobre a prestação dos pilotos e não só neste grande prémio. Quem é que começa? Posso começar eu? Já estou para aqui a falar. Ora, então começo pela minha bandeira vermelha, que vai diretamente para o Max Verstappen. Já foi explicando durante o episódio porquê. Quem quer ser campeão do mundo tem que escolher as batalhas que vai lutar. O Max fê-lo muito bem na primeira metade da temporada. Nas últimas corridas parece ter-se esquecido como é que se fazia, e nesta corrida então decidiu que todo e qualquer carro era um alvo a bater e não é assim que vai ganhar campeonatos. Quando parecia estar a aprender, parece que andou para trás. Esperemos que, a bem da competitividade das corridas, que o Max volte reveja as primeiras corridas da época para ver como se faz. A minha bandeira amarela vai para as pistolas da McLaren. Mais uma vez o Lando Norris arranca com uma roda por apertar. Não foi a única equipa a ter problemas nas pistolas nesta corrida. Não dás bandeira amarela à pistola da Alfa Romeo? Não, porque as da McLaren já não é a primeira vez que acontece, e se nós já estamos habituados, na McLaren nem por isso, mas eles começam-nos a habituar e é bom que reclamem no fornecedor, porque começam a ser muitas vezes. Por fim, a minha bandeira verde vai para o homem da casa, para o Sérgio Pérez, pela grande corrida que fez, o melhor dos outros. Com o Racing Point, a meu ver, não está ao nível do McLaren e do Renault, mas fez mais uma grande corrida e conseguiu o melhor resultado possível em casa. É justo. Bandeira vermelha, para mim, vou dar ao Romain Grosjean, porque ficar atrás de um Williams. Nem é por isso, é porque estou completamente perdido neste fim de semana. Não sei se ele já está relaxado porque já tem contrato ou não, mas não pode ser assim. O Romain Grosjean tem que atinar um bocadinho. Minha bandeira amarela vou dar ao Daniel Kvyat, porque já não é a primeira vez que ele faz isto, e por isso parece-me que até é uma bandeira amarela um bocadinho laranja. Simpática. Foi precisamente por isso o Kvyat foi precisamente um dos que eu elogiei na primeira metade da temporada. Também. Foi precisamente por isto que a Red Bull deu ordem para ele ir ser piloto de teste da Ferrari. Por isso, não sei. Mas o Helmut Marko disse que está bem assim. Claro, por isso. Claro, sim. Para continuar então. A minha bandeira verde vou dar ao pódio do México. Não aos pilotos do pódio. Vou dar ao pódio, levantar o carro para o pódio. Não achaste um bocadinho too much? Não, gostei. Eu acho que o carro devia estar no pódio. Acho que é um toque bonito. Carro no pódio. Por que não? Está bem. Por que não? Mas se for para dar a um piloto, como tu já deste ao Pérez, dou ao Lewis Hamilton. Pensei que ias dar ao Ricciardo. Não, eu acho que coloco o Hamilton, Pérez e Ricciardo mais ou menos no mesmo patamar nesta corrida. Tu deste ao Pérez. O Ricciardo teve aquela saída. Aquele dive bomb. E por isso vou dar ao Lewis Hamilton, porque acho que ninguém acreditava que o Lewis Hamilton ia vencer a corrida ao fim da primeira volta. É justo. Por isso. Está bem. Está feito. Está bem. Vamos então lançar aqui as cartas no tarot. Eu vou começar porque tu não fizeste trabalho de casa e enquanto te escreves eu vou andando para aqui os bitites. Nos Estados Unidos, em Austin, eu aposto na vitória para o Max Verstappen. Acho que vai atinar. Andei aqui a queixar-me que ele anda a bater tudo que mexe. Eu acho que depois disto o homem vai voltar com ganas e vai querer mostrar que foi só uma fase má. Até lhe mando um termo espanhol e tudo. Incrível. Também vale em português. Viveste muitos anos em Espanha, não? É verdade. E por isso eu aposto numa vitória do Max Verstappen. Segundo lugar para Sebastian Vettel. Tem estado bem, tem feito boas corridas. Em princípio a Ferrari vai-lhe estragar a corrida se estiver a lutar pela vitória, por isso eu aponto para o segundo lugar. E por fim o Hamilton, acredito que vai fazer uma corrida conservadora, embora ele já tenha o título no bolso, mas assim garanto que vai ao pódio para festejar o campeonato e tal, e fecha bem o campeonato. Para festejar com champanhe.
Eu vou colocar uma dobradinha da Ferrari. Haja confiança. Mas tu metes o Max Verstappen em primeiro, depois de um grande prémio destes, e eu vou meter a Ferrari numa dobradinha, depois de uma masterclass tática. É que eles estão a tirar notas. Claro, sem dúvida. E vou colocar o Vettel em primeiro e o Leclerc em segundo, simplesmente porque me parece que o Vettel tem assim uma pontinha de vantagem em ritmo de corrida em relação ao Leclerc, mas a pole position vai ser para o Leclerc outra vez. Mas não achas que a Ferrari vai conseguir transformar uma dobradinha na qualificação em mais uma dobradinha da Mercedes? Não, porque se vão enganar. Está bem. Eu estou a contar com isso. Desta vez vão se enganar, não vou fazer nada a propósito. E vou colocar o Albon no pódio. E já te digo que todas as minhas previsões até ao final da época vão pôr o Albon no pódio. Ainda vais pôr o Albon a ganhar em Abu Dhabi. Vou tentar. Vamos ver o que é que o Hamilton, não há champanhe para o Hamilton? Não, eles depois levam-no lá. Pronto, assim temos mais gente no pódio, tá bem, pode ser. Campeão levam. É certeza que sim. O Vettel gosta de fazer essas coisas. Nessa lá não está atrás. Vamos fechar com isto aqui com o meio da fora do circo. Queres falar de Macau? Sim, o Grande Prémio de Macau, que é em novembro. E já há a lista de participantes. Para quem quiser ver, basta ir ao site do Grande Prémio de Macau. Podem pesquisar em português e tudo, porque é a língua oficial. Eu queria dar um apontamento ao Dan Ticktum, um piloto que foi abandonado pela Red Bull e que se pode tornar no primeiro piloto a vencer 3 vezes consecutivas em Macau. Vamos ter um Schumacher também? Vamos ter um Schumacher, o filho do Ralf Schumacher. O David Schumacher. Sim, nós eventualmente vamos prestar também atenção ao Grande Prémio de Macau, até porque é uma corrida que eu gosto bastante, não sei se também. Às vezes o despertador falha. Sim, e por isso certamente depois no podcast vamos fazer também uma pequena análisezinha a esse Grande Prémio de Macau, que é sempre mítico. Pronto, só para fechar, ainda fora do circo, uma nota para o WRC. Houve o Rally da Catalunha, que esteve em risco por causa dos protestos. Vou à casa de banho, está bem? Está bem, já vai. Até já. O Rally da Catalunha esteve em risco por causa dos protestos dos independentistas. Acabou por haver rally que consagrou Otto Tanak como campeão do mundo. Otto Tanak foi o primeiro não-Sebastián a ser campeão desde 2003, na altura com Peter Solberg pela Subaru. Diga-se que chegámos a ter um período de domínio de Sebastián nos rallies e na Fórmula 1 pois foi. Durante 2010-2014. Foi também o primeiro título de pilotos para a Toyota desde Didier Auriol em 94 com o Celica. Quanto ao rally em si, foi ganho por Thierry Neuville para a Hyundai. Tanak foi segundo e ganhou a Power Stage para selar o campeonato. O campeão em título Ogier foi terceiro classificado. Uma nota de rodapé para Chris Mick, que recordo-se ano passado foi despedido da Citroën por colocar em risco... Porquê? Torpedar demasiado, por colocar em risco a sua própria segurança e quase ter matado no Rally de Portugal. Voltou a dar horas extras aos mecânicos, nem vale a pena adiantar muito mais. Eu gosto de fazer landscaping. Gosta de ver o Rally de uma perspectiva diferente. Arquiteto paisagístico. Isto para dizer, para fechar aqui este parênteses para o WRC, que Tanak lidera quando falta apenas um Rally na Austrália, lidera com 263 pontos contra 227 de Thierry Neuville e 217 do ainda campeão em título Sébastien Ogier. Agora já é o Tanak, ou ainda conta? Ainda conta, até o final do ano. O caneco ainda está em casa do Ogier, ali no meio das pratas e isso. No meio daquelas salvas que só põe quando vai lá malta jantar. Os guardanapos de pano. Embora a Toyota já tenha garantido o título de pilotos, os construtores parece pender para o lado da Hyundai, que lidera com 380 pontos. Mais 18 pontos que a Toyota, que é a segunda, já fora da corrida estão a Citroën com 284 e a AM Sport 4 com 218. O Mundial acaba então na Austrália entre 14 e 17 de novembro. Parece-me que é as datas também do Grande Prémio de Macau. Eu penso que é nessa altura também. Sim. No WEC temos apenas uma notícia sobre a Peugeot que pode regressar com os hipercarros,
mas na resistência queria ressalvar mais a participação de Filipe Albuquerque nas 4 horas por Portimão. Mais um azar de todo o tamanho. Na última curva, na última volta, depois de um safety car, resume muito a temporada do que é o Filipe Albuquerque. Eu não pude ver a corrida até ao fim, mas tinha estado a ver até uns minutos antes do final e vi que está ganho. Está feito. Mas isto vem-nos recordar que nas corridas a corrida só acaba mesmo na bandeira de xadrez. E mais uma vez o azar bateu à porta. Mas as 4 horas por Portimão podiam ser a descrição perfeita da época do Filipe Albuquerque. Há sempre ali qualquer coisinha que falha e depois o Filipe Albuquerque não vence a corrida ou o que quer que seja. Por isso para o ano ele já teve o azar todo este. O azar todo este ano para ganhar tudo. Tivemos também o Algarve Pro Racing Team, que não só corre no seu país, como também corre na sua região. O nome da equipa corre em casa, mas não só de Portugal. Conseguiu um sólido 5º lugar. Uma das melhores corridas da época da Algarve Pro Racing. Foi a última prova do ELMS desta temporada. Sim. Apenas uma nota para Filipe Albuquerque ainda, que fez uma demonstração espetacular nas ruas de Coimbra na semana anterior. Sim, é um evento que eu pensei ir, mas depois não consegui. Mas que certamente foi fantástico. Vi alguns vídeos e o ambiente, apesar da chuva, o ambiente era muito bom, e ver um protótipo a passear pelas ruas de Coimbra não é algo que se veja todos os dias. Foi de facto muito bonito. Terminamos com o MotoGP? Terminamos com o MotoGP, apenas para dizer que Miguel Oliveira fez um bom 12º lugar em Motegi, no Japão, igual ao melhor resultado. Miguel Oliveira, que esteve no centro de uma polémica durante a última semana, sim, nem pusemos aqui, mas convém referir, com a KTM a promover um rookie à equipa principal e deixou na Tec-Trois, na equipa satélite. Cheira muito àquela questão do António. Faz lembrar muito uma questão antiga, não faz? Ainda por cima uma equipa que tem assim as cores do Toro Rosso e outra tem as cores do Olha, lembras bem, nem estava a ver por aí. Reminiscente daquela questão do António Félix da Costa. Pelo menos o Miguel Oliveira lá está. Conseguiu lá, exatamente. Já não é mau. E ele depois que ficou em 12º lugar em Motegi, não é? Sim, e falhou a corrida na Austrália depois de um forte acidente nos treinos e não foi dado como apto a participar na corrida. É tudo? É tudo por esta semana, é tudo e já é muito. Isto já vai muito longo. Mais do que devia. Temos que repensar se calhar esta questão. Se calhar ainda partimos isto em 2, mas hoje não vai ficar tudo. Até ao final do ano vai ser assim, depois logo se vê. Já ninguém está a ouvir esta. Não, exatamente. Voltamos depois da corrida no Texas para divagar mais um bocado sobre assuntos. Bandeira amarela, obrigado por ter estado. Obrigado.